queria que a gente abrisse o Colossenses, irmão. E, como de sempre, nós estamos sempre partindo do capítulo 1. Lendo o capítulo 1, né? Avançando na leitura. E, se o Senhor quiser, ele pode avançar com a gente, né? A gente avança se o Senhor quiser. Mas a gente sempre volta ao capítulo 1 para a gente poder entrar na palavra, né? Porque, como eu disse para os irmãos, mas eu queria, antes de ler Colossenses, porque eu comentei essa questão da compreensão de Paulo acerca da cruz, né? O evangelho de Paulo não é um evangelho intelectual, é um evangelho baseado, sabe, nas escrituras. E a escritura era o Velho Testamento. Para entender, eu queria que vocês abrissem Romanos. Vou mostrar um capítulo que eu considero como Romanos 16. Esse capítulo aqui, para mim, ele é um clássico do assunto que eu estava comentando. 16. É, 25. Depois a gente vai ler Colossenses. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde o tempo eterno esteve oculto. O evangelho que Paulo estava compartilhando estava oculto. Desde tempos eternos. Eu quero comentar, mas eu não quero fechar questão no que eu estou comentando. Amém? Amém. Deixou aberto, não fecho questão. Mas quando ele fala aqui de, irmão, estava oculto no coração de Deus, ao meu ver, ainda não existia um universo. Não existia um universo. E o que estava no coração de Deus é o que Paulo está comentando aqui. Paulo está comentando aquilo que estava no coração de Deus, e não existia nenhum universo, não existia anjo, não existia nada. Aí, a questão é, Deus não precisa, irmão, que as coisas aconteçam para que Ele saiba. Amém. Ele tem o conhecimento antecipado, amém? Amém. Ele é precioso. Deus viu a queda, não do homem, Ele viu a queda dos anjos. Que a queda não tem origem na terra, a queda tem origem no céu, amém? Amém. E quem caiu foi o diabo. O homem é uma consequência dessa queda de Satanás, que se rebelou contra Deus, quis ser igual a Deus, se desobedeceu. Então, antes de Deus criar, Deus já tinha uma prevenção, que é o seu filho, amém? Amém. Para solucionar o problema que ele viu. Apocalipse 13 vai falar disso. É. Entende, irmão? Então, é o que ele está falando aqui, que o evangelho dele é isso aí. Por isso que eu considero a carta de Éfeso antes de Gênesis. Apesar que Gênesis é o início da criação, mas Éfeso fala antes da criação, da existência da criação. Algo que Deus fez no seu filho, que estava oculto no coração de Deus, que ninguém sabe. Por isso que os anjos estão de olho, sabe, na igreja, que nem ele mesmo sabe. Que foi antes deles existirem. Eles aprendem na igreja. Que coisa. É que ele abre a carta de Éfeso. Então, olha só. Vou ler de novo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde o tempo eterno esteve oculto, mas que se manifestou agora. Está falando do tempo presente, sabe, da existência dele, no século I. E se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Viu?
Mas Deus já tinha deixado uma notificação desse mistério que estava oculto no coração de Deus através do Velho Testamento. Estava encoberto, ninguém entendia nada que estava ali. Paulo mesmo não entendia nada. Foi preciso ele se converter ao Evangelho e ele fazer parte do ministério, para poder o Espírito abrir o que estava no coração de Deus, com revelação, o Evangelho, a proposta de Deus para o ser humano, para nós. Entende? Então Paulo está falando desse Evangelho. Ele fala aqui, olha só o que ele fala, isso aqui, irmão. Ele fala para a obediência das nações. Vamos ler aqui, ó. Mas que se notificou agora, pela escritura dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. É o mandato de Deus. Porque o Evangelho não é só para a igreja. Deus não quer só a igreja. Deus quer as nações, irmão. O alvo de Deus é atingir as nações. É o que ele está escrito lá em Salmo. Filho, pede-me, e eu te darei o quê? As nações com herança. Eu te darei as nações. Então Deus quer as nações. E ele vai conseguir. Porque isso é a vontade de Deus. Entende, irmão? É o mandamento de Deus. Aí ele fala que pela fé, para a obediência das nações pela fé. Então, que ousadia de Paulo falar isso. Mas ele está falando no Espírito, amém? Amém. Porque o homem comum não pode entender isso aqui. Isso aqui é uma proposta de Deus para nós. Que estava oculta no coração de Deus, sabe? Como Deus é um Deus, entende, irmão? Que conhece tudo antecipadamente, ele projetou essa notificação no Velho Testamento através de profecias, sabe? Da circunstância que Israel passou, aquela circunstância toda estava traçada pela mão de Deus, né? Estava representada na lei, tanto no aspecto ritual, como no aspecto da lei moral. Por isso que ele fala dos profetas, né? Ele fala dos profetas. Mas o alvo, para a obediência o Evangelho é para que todas as nações obedeçam a Deus. Agora, a gente vai entender isso melhor em Colossenses. Sabe? Porque como que pode a nação obedecer? Nós não temos condição de obedecer a Deus, nenhum de nós. Amém. Sabe? Nós não temos nenhuma condição de obedecer a Deus. É uma presunção nossa. Quer dizer que nós obedecemos a Deus. Presunção, soberba, uma grande mentira. Amém. Ser humano nenhum na face da terra tem condições de obedecer a Deus, a não ser o seu filho. Amém? Amém. Amém. Só ele, mais ninguém. Mas como ele está mandando a todas as nações para a obediência? Pela fé. Pela fé. Escritura aqui que a salvação é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, por isso que chama graça. Não pensa que você obedece porque você é bom. Eu sempre fui uma pessoa boa. Mentira. Maligna, todos nós. Todos nós viemos da mão de Satanás. A nossa natureza é maligna e continua ainda sendo. Mas é pela fé, porque não somos salvos pelo que nós somos, nem pelo que nós fazemos. Somos salvos pelo que Ele é. Amém. E pelo que Ele fez a nosso favor. Amém? Amém. Amém. Diferente. O que nós precisamos é crer no que Ele realizou. O judeu falou: o que devemos fazer para executar a obra de Deus? Ele falou: a obra de Deus é esta, que creais
no Filho de Deus. Diz a Escritura que o Evangelho, irmão, é o poder de Deus para todo que obedece, para todos que nele crê. Amém. A tudo que nele crê. Nós vamos ver isso aqui, Paulo, ele vai abrir isso aqui. Eu estou dando esse, né? Para poder entender essas coisas. Né? Amém? Amém. Vamos lá para Colossenses. Mas antes de a gente ir para Colossenses, mais um capítulo aqui, Timóteo, que é quase idêntico ao que nós lemos em Romanos. Parece que é 2 Timóteo, isso daí. 2 Timóteo, capítulo 1, vou ler do 8, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, 8. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participo da aflição do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que foi nos dado em Cristo, antes do tempo do século. Tem escritura que fala, antes da fundação do mundo, antes da existência do universo. Deus fez algo em Cristo e Ele nos incluiu o que Ele fez em Cristo. Não que nós existíamos, irmão. Não. Mas Ele já tinha visto, sabe? Ele que nos conhecia. Amém? Amém. E que é manifesto agora, pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Primeiro que Ele fez. Ó. E trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Viu? Ele traz a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Que quando o homem pecou, ele ficou sem a vida de Deus. Sabe? Ficou só com a vida humana. Então ele está morto. E se corrompeu. Que agora ele morre. Ele é corruptível. Então o Evangelho traz primeiro a vida de Deus. Depois essa vida que está dentro de nós vai, sabe, irmão, nos dando a incorruptibilidade. Porque o pecado causou a corruptibilidade. E com toda a tecnologia que nós vivemos, não tem remédio, sabe, tecnológico para combater o pecado. Não existe. Mas essa é uma providência que vem do céu para nós, amém? Amém. Graças a Deus. Que está proposto no Evangelho. Oh, Tito 1, 2. pode ler, mano. Tito 1, 2. No lugar meu. Só para essa sequência aí. Tito 1, 2. Para dizer, com esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Semana passada, não? Te deu o quê? Antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos. Não existia século, não existia nada. Interessante. Falo eu de novo no meu pensamento, assim, lendo essa altura, né? Que quando Deus criou, sabe, a criação não surpreendeu Deus, não. Deus já tinha já seu filho. Diz que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Amém. Sabe? Deus sabia que o homem ia cair, que ia haver uma queda, mas Deus não desistiu de nós, amém, irmão? Amém. Foi um desafio para Deus, que Deus já tinha antes do problema, Deus já tinha solução. Por causa da solução, Ele criou. Por isso que toda essa solução, se nós crermos, diz a Escritura, se crer, verás a glória de Deus. Amém. Amém. Entende? Então o homem não tem desculpa.
não, ser crente é muito difícil, é mesmo, é impossível, meu querido. Mas se você crê, você está dentro da proposta. Não é por fazer, por merecer, porque você fez, é uma boa pessoa, deu esmola, deu isso aqui, nada disso. Isso não tem nenhum valor junto com Deus. É por crer, amém? Então agora vamos lá para Colossenses. Eu precisava trazer isso, nossa memória. Estamos aí, todos nós, capítulo 1, versículo 1, eu vou ler. Tá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos fiéis em Cristo, que estão em Colosso, graças a vós e paz da paz de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, esse primeiro, o capítulo fala aos santos irmãos fiéis em Cristo. Ele fala dos irmãos que são fiéis, mas ele fala, você pode ver que está em Cristo, essa fidelidade, porque está em Cristo. Ele chama de fé porque estão em Cristo. Não é o homem em si mesmo. Porque ele é bom, porque ele agora que eu for ser Cristo, eu vou ser uma boa pessoa. Deus não quer isso. Deus não quer uma boa pessoa. Deus quer sabe o quê? Cristo na tua vida, amém? Amém. O único que pode mudar é se você abrir o teu coração para Cristo habitar em você. Ele que vai te mudar. O Evangelho é o poder de Deus para fazer isso. Essa é a proposta do Evangelho para tudo que crê. Entende? Por isso que não vem das obras, nós lemos lá. Entende? A obra do homem sempre vai ser maligna. Que o pecado afetou a natureza do homem. Ele tinha uma natureza humana, agora tem outra natureza, a maligna, do diabo. O homem herdou a natureza maligna de Satanás. Quando a criança é gerada no ventre da mãe, já nasce com essa natureza maligna, uma natureza adicional. Não só com a humana, vem também a maligna. Ela vem infectada. Contaminado, né? Contaminada. Mas o Senhor, através do Evangelho, tem uma provisão, amém? Para combater o mal que o pecado causou no homem. O pecado danificou o espírito, a alma e o corpo. Como eu falei, não tem tecnologia. Nós temos hoje uma tecnologia de ponta aí, né? Mas nada que possa curar o espírito do homem. Né? Na nossa antropologia, não se fala de espírito. Até no meio do mesmo cristão tem uma confusão acerca desse assunto. Mas a Escritura fala, sabe, de salvar o espírito, separar o espírito da alma. Como é que você vai fazer isso? Como é que você pode separar o espírito da alma? Que o pecado ajuntou, uniu. Vou fazer uma comparação. É como se fosse café junto com leite. O pecado fez, ajuntou. E a palavra tem o poder de separar. Porque enquanto estiver misturado, a gente não entende Deus. A funcionabilidade nossa com Deus. Que nós fomos criados com um propósito. Cada parte nossa, nós cristãos precisamos entender o que é espírito, o que é alma, o que é corpo, não é? Segundo a antropologia bíblica, não segundo a antropologia, sabe, não, científica aí. No nosso século. Muito bonitinho, mas tudo é mentira. Não condiz. A antropologia é completamente diferente.
Por isso que é pela fé, amém? Mas vamos ler aqui. Senão não vai nem conseguir nem ler aqui. Eu não preciso estar bonito. Ele agora o 3, que é? Eu vou ler o 2 de novo. Ele 2 de novo? Vou ler o 3, né? Porque ele fala de fiéis em Cristo. Isso. Né? Chama os irmãos de fiéis. Aí ele fala, ó, o 3. Graças damos a Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Aí o 4. Porquanto ouvimos da vossa fé, ó, em Cristo, a palavra está em, é uma preposição, sabe? Dentro. E da caridade que tem para com todos os santos. Quando ele ouviu a fé dos irmãos, certo? Quando Epáfras, que era companheiro de Paulo, que falou para ele da fé dos irmãos, Paulo passou a orar por eles. Porque aqui não é uma questão de fazer, nós fazer. Aqui quem vai fazer é Deus, amém? Amém. Por isso que o Evangelho é uma obra de Deus, não é de homem. A gente quer fazer a obra de Deus, ó, que falta de entendimento. É como se você tivesse uma obra e falasse, pedisse para o macaco fazer. Ó, o macaco fazer isso. É impossível. Ou para um cachorro, ó, eu sou engenheiro, agora eu vou transmitir isso para o meu cachorro. Manda ele fazer o que faz. Como? O cachorro fazer uma obra do homem? Então não tem como o homem fazer a obra de Deus. A obra é de Deus, então tem que orar. Amém? Amém. O que Deus fez no seu Filho. O Espírito Santo está aí para isso. Para realizar o que foi feito em Cristo. Antes da fundação do mundo, uma parte do mistério, e a outra complementando agora que ele se fez carne, o verbo. Para essa parte desse mistério. Porque falou, Pai, tá, tudo está consumado. Então tem que estar orando. Tem que pedir ao Senhor. João fala, se você vê teu irmão em pecado, que não é para a morte, orará por ele, e Deus dará a vida. A vida ali, a gente não entende se a gente não recorrer ao grego. Porque, infelizmente, o nosso idioma ele é muito pobre. Ali, irmão, não é, sabe, ali não é bios, ali é zoé. Não é a vida do corpo que ele está falando. Ali é a vida de Deus. Orará e Deus dará a vida dele. É a vida que transforma a gente, amém? Amém. É que muda. Sem a vida de Deus não mudamos nada. Podemos ser educados, sabe? Mas a gente não muda. Só Deus. Alguém fala, irmão, agora eu sou crente, eu não fumo mais, eu não bebo. Não está falando nada. Tem gente que não é crente, não bebe, não fuma, pessoas, sabe? Íntegras. Não é isso que faz ser crente, irmão. Porque que agora, sabe, sou Jesus, larguei de beber e de fumar. Nada disso. Errado. O Evangelho nos dá a vida de Deus, amém? Amém. Deus quer ver seu Filho dentro de nós. Diferente. Aí muda tudo. Em quem o Pai tem prazer, né? Isso. São Jesus Cristo. Então aí muda. Aí muda tudo. Aí nós vamos entrar na... Ele vai entrar aqui, mas estou vendo que ele entrar aqui. Versículo 5 agora, Porquanto ouvindo da fé, da vossa fé em Cristo, e da caridade que tem para com todos os santos. Então ele viu, Paulo, sabe, pela fé, Paulo viu a fé dos irmãos. Aí muda tudo, sabe? Aí vai dar fruto, porque os irmãos criam em Jesus Cristo, sabe? E na sua obra. Que o Evangelho é o poder de Deus para tudo que nele crê. Ó. Aí
Quando você crê na provisão de Deus, na solução dos remédios que Deus tem para tratar contigo, aí muda tudo, irmão. Aí haverá progresso nessa vida. Porque ele crê, ele não vai fazer nada. Isso não quer dizer que ele vai ficar de mão cruzada, não é nada disso. Mas a própria vida de Deus é que muda ele, irmão. Lembra de nós, irmão. Nós, sabe, eu era inimigo do Evangelho. Mas de repente mudou tudo a minha vida. Eu era mau. Nem íntimo na sociedade eu era. Mas eu não tinha nada de bom. Mas o Evangelho conseguiu mudar a minha vida. Amém. Como está mudando a nossa vida e a vida dos irmãos, amém? Amém. Cada irmão tem uma experiência com Deus. Chegou um tempo que, sabe, Deus entrou na tua vida e você creu e permitiu. E Deus descortinou esse mistério, amém? Ele realizou no seu filho. A proposta de Deus através do Evangelho. Mas por isso que ele está falando, quando ele ouviu a fé dos irmãos, que eles creram, aí, sabe, quem crê no Evangelho, sabe, ele abre uma porta para Deus operar na vida dele. Sabe? Ele abre uma porta para Deus operar na vida dele. Ele está aberto. E Deus se agrada disso. A Escritura fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ó. Que se você abrir mão do Evangelho, Deus sabe onde que nós vamos parar. Podemos até citar, não dentro do contexto, né? A porca voltou ao seu vômito. A lama. É o que vai acontecer. Sem a provisão, sem Deus operar na sua vida, na minha, na sua é buraco, meu querido. Por isso que ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sabe o que vai acontecer aquele que abre mão da fé. Sabe para onde que ele vai. Por isso que ele fala daqueles espíritos lá, né? A casa varrida, adornada, volta, né? A situação dele fica pior ainda. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando ele viu a fé dos irmãos, então essa palavra fé que é muito importante. Para a gente poder entender toda a carta. Entende? Por isso que ele está falando de orar. Quando ele viu a fé dos irmãos, ele passou a orar pelos irmãos. Porque aqui tem dois níveis de salvação. A salvação judicial e a salvação orgânica, que ele vai compartilhar. Estou apenas adiantando, porque a gente pretende não reter que a gente já está aqui quase um mês, né, falando só desse capítulo 1. A gente não consegue sair daqui. Mas ele fala que, sabe, tem duas salvações. A judicial, que aconteceu na cruz, que foi pagar nosso débito, amém? Amém. Nós tínhamos um débito com Deus e o Filho pagou esse débito. Esse débito era jurídico. Nós estávamos condenados à morte eterna, ao largo de fogo. E o Senhor pagou esse débito juridicamente. Mas, irmão, o pecado não só causou um dano jurídico para nós, diante do trono de Deus. Ele causou um dano orgânico também. Então Deus não só realizou na cruz o aspecto jurídico da salvação, tem o aspecto orgânico. Porque o pecado, sabe, afetou também não só o corpo do homem, o pecado afetou o espírito, o pecado afetou a alma do homem, e claro que também o corpo. Então, não só tem provisão para o espírito do homem, tem provisão também para a alma, tem provisão também para o corpo. Amém? Amém. Amém. O que ele fala aqui da fé, olha só. Eu quero adiantar aqui um pouco.
Quero que vocês pulam para o 23. Se na verdade permanecerdes fundado e firme na fé, e não vos mover da esperança do Evangelho, que tende ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro, viu, irmão? Tem um se. Se na verdade permanecerdes, sabe? Fundado na fé. Se você não sair. A esperança é celestial, mas se a gente não sair, se a gente não, sabe, sair. Isso não quer, perde a salvação, não. Não perde a salvação. Quem tem salvação não perde. Quem é salvo não perde. Amém. Mas acontece que o Evangelho não é só para nós ser salvo. A salvação é o início. Primeiro passo. É o primeiro passo. Sabe? Nós estamos livres, claro. Quando, sabe, o Senhor morreu na cruz, derramou seu sangue por nós, estamos livres da condenação eterna. Irmão, nós ainda não estamos livres completamente do pecado. Tá? Amém. Precisamos ser libertos, amém? Amém. Amém. Somos salvos, somos filhos de Deus, temos já o Espírito Santo, mas irmão, nós sabemos que a gente ainda não está, sabe? Nós pecamos, às vezes todo dia. Precisamos ainda do sangue. Pequei, perdão. Pecou, perdão. Amém. Andar na luz, né? Porque ainda tem esse aspecto aí, exatamente. Tem esse aspecto orgânico que tem que ser tratado. Porque o pecado, sabe, ele afetou também a nossa alma, também o nosso corpo. A gente precisa desse processo. Não só tem provisão para nos livrar da condenação eterna. Tem provisão para nos livrar da natureza do pecado, que está ainda na nossa carne. Então, se a gente, irmão, não permanecer, a gente não alcança o que ele fala um pouco antes. 22. No corpo da sua carne, pela morte, perante ele vos apresentar santo, primeiro passo. Isso pode ser qualquer irmão que crê em Jesus Cristo, ele é santo, amém? Amém. Todos são santos. Irrepreensível e inculpável é outra coisa diferente. Ser irrepreensível é diferente, é uma outra coisa. Nem todos são iguais. Ser irrepreensível é outra coisa. É sem repreensão. Repreensível é que não tem repreensão nele. Já alcançou um grau, sabe? Com Deus. Já desfruta mais. Uma coisa é você, irmão, ter a vida eterna. Outra coisa é você tomar posse da vida eterna. São duas coisas diferentes. Ter a vida eterna porque você, sabe, é salvo. Quem tem um filho, tem a vida eterna. Agora, tomar posse da vida eterna é uma outra coisa. Precisa de uma alma tocada. Ter Cristo como Senhor na sua vida, na minha vida, é uma outra coisa. Ter Ele como Salvador, todo filho de Deus que tem o Espírito Santo, tem. Agora, Ele ser Senhor de você e de mim, é um outro passo. Ele ser o teu governo é uma outra coisa. Aí tem que entrar a cruz na tua vida. Você tem que negar muita coisa, sabe? Já é um outro passo. Uma experiência mais profunda. Exatamente. O alvo de Deus não é só nos livrar do inferno, sabe? Ele quer estabelecer o seu reino na terra, através da igreja. Ele quer alcançar as nações. Aí a gente precisa ser trabalhado, tratado, porque isso é através da igreja, amém? Amém. A gente não vai entrar aqui no detalhe, porque eu teria que falar sobre o reino, mas falo porque os irmãos já entendem o assunto. Amém. Também ter conhecimento a respeito de Deus é uma coisa. Conhecimento de Deus é outro totalmente diferente. Conhecimento a respeito de Deus
é você conhecer muitos versículos bíblicos, isso é muito bom. Mas conhecimento de Deus é você ter intimidade com Deus, é você ministrar o Senhor. Entendeu? Então é uma coisa também totalmente diferente. Outras vezes nós conhecemos a respeito de Deus, ouvimos, mas não temos conhecimento de Deus. É exatamente isso que o irmão está falando. Precisa estar percebido. Eu queria só ler um versículo antes de você entrar aí. Em João, você está me incomodando aqui nesse sentido aqui, capítulo 6. Esse que ele está falando nada mais é do que Jesus falou, né? Para que se a gente quiser salvar a nossa vida, a questão é que a gente está querendo salvar a nossa vida. E aí tem um versículo aqui que me chama muita atenção, no capítulo 6 de João, verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Aí achar ali. O próprio Filho de Deus, né, o Verbo de Deus, ele recebeu também uma vida de Maria ali, né? Mas ele não viveu pelaquela vida, ele viveu pela vida do Pai. Ou não? Amém. Né? Ele não vinha fazer a minha vontade, ele vinha fazer a vontade Amém. do Pai. Eu não vivo pela minha vida, eu vivo pela vida do Pai. Ainda que ele tinha vida em si mesmo. Mas ele preferiu, né? Ele escolheu, ele decidiu, né? Eu vivo pelo Pai. Então, aí ele vai dar uma receita pra gente agora. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então nós só podemos ter vida nele e viver por ele, pela vida dele. Então nós temos que pedir a substituição imediata. Sai uma e entra outra. Não tem como a gente ficar em cima do muro. Querendo salvar a nossa vida, querendo salvar. O Senhor não veio dar mais anos de vida a gente, dar alguns anos de vida nessa vida nossa, não. Ele quer que a gente morra mesmo. Como uma vez o preto falou, você quer um prato, não, ele quer quebrar o seu prato. Isso aí eu guardei, não esqueço não. Entendeu? Então o Senhor quer realmente que a gente tire essa vida nossa. Ele não quer que a gente, sabe, ele quer que a gente viva pela vida dele. E quando a gente entender isso no Espírito, que aí a palavra, né, estava lendo um versículo aqui em Hebreus 4, que a palavra daqueles que não é misturada pela fé. Então a palavra que nós ouvimos, ela tem que ser misturada com a fé. Interessante, né? Em Hebreus 4, né? A palavra que nós ouvimos, ela tem que ser misturada pela fé. E aí Efésios diz que a fé que há no Senhor Jesus, também não é a tua fé, nem a minha fé. Não é uma fé própria nossa, é uma fé que há no Senhor Jesus. Tudo é nele, irmão, não adianta. Entendeu? A igreja precisa honrar o Filho, precisa conhecer o Filho a cada dia. Então, que se nós honramos o Filho e cremos no Filho, nós temos o Pai. Amém? A igreja precisa disso. Obrigado. Ó, eu queria voltar de novo no versículo 7, porque eu estou avançando assim, falando na frente, é um assunto que muitos conhecem mais, como tem mais irmãos, né? A gente quer prosseguir, eu teria que fazer esse nome de suporte. Amém. Fala aqui, irmão. Obrigado. Fala aqui. Para que os irmãos que estão ouvindo, né, possam entender junto conosco. A nossa pretensão é seguir, porque tem uma lição no capítulo 2 que eu gostaria muito de tocar, sabe, que Paulo está falando disso tudo, porque ele fala de uma coisa muito séria que aconteceu no século I, que eu considero como um fenômeno sobrenatural, sabe, que nós que estamos no século XXI precisamos entender isso, que isso aí aumentou no meio do povo de Deus. A gente precisa fazer um divisor de água como o Paulo estava fazendo, como ele faz nessa carta aqui, para a gente poder entender. Né? Eu vou ler o 7, ó. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Tudo começa no Espírito, amém, irmão? Amém. Para a gente entender isso aqui, eu tenho que recorrer a Efésios. Abre Efésios 3. Ele fala que quando ele ouviu Epáfras, irmão,
que era o conservo dele, entende, irmão? Que diz aqui, o qual declarou a vossa caridade no Espírito. Aí fala no 9, por esta causa nós também, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós, ó, de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, viu? Quando ele percebeu isso aí, entende, irmão? Sabe? Então ele teve esse encargo do Espírito de estar orando pelos irmãos. Ele percebeu, sabe, que por os irmãos crer, então o Evangelho passou a dar fruto, a frutificar. Caiu na boa terra. Lembra? Uma caiu no pedregal, outra caiu na beira do caminho, né? Outra caiu em espinho, mas uma caiu na boa terra. Só que caiu na boa terra foi que produziu fruto. Aquela boa terra ali é o espírito do homem. Se não cai no espírito, irmão, se perde tudo. Então quando ele percebeu quem foi, o qual vos declarou a vossa caridade no espírito, então ele começou a orar. Mas olha só como é engraçado aqui Efésios, aqui abre Efésios 3. (14 em diante). Sabe? Olha como é quase idêntico o versículo. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais corroborado com poder pelo seu Espírito no homem interior, viu, irmão? Quando ele viu também aqui como é que ele começa a orar, para que a palavra caia no lugar certo, no homem interior. Esse é o propósito de Deus, que a palavra caia no homem interior, porque aí vai produzir fruto. Tudo começa no espírito, no homem interior. Aí você vê a oração, e carro da oração. Olha como é que Paulo entendia bem esse assunto. No homem interior. Alguém pode abrir nós aí Romanos 7, 22? A gente vai voltar de novo para Colossenses. Só para a gente conferir um versículo aí que está aí. Sete e 22 me parece. Pode ler? Lê alto. Porque Vou ler aqui, tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Vê, irmão. Continua. Só isso aí, só 22. Alguém tem algo diferente? João, uma tradução diferente? Porque segundo o homem interior, intelecto da lei de Deus. Viu? Segundo o homem interior. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Existe algo no nosso ser que tem prazer em Deus. É o homem interior, é o Espírito, que foi desenhado por Deus para a gente poder compreender a Deus. Amém. Amém? Então Deus investe no nosso espírito. Tudo começa aí. A regeneração, o nascer de novo. Quando se fala de regeneração, está falando do Espírito. Quando se fala de nascer de novo, está falando do Espírito. Quando se fala de receber a vida de Deus, é no Espírito. Quando se fala de renovação, já não é mais o Espírito. É a alma que é renovada. É o segundo passo da salvação de Deus. Como está escrito em Romanos 12. Rogo pela compaixão de Deus que apresenta vosso corpo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, viu? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Porque Deus não só quer habitar no nosso espírito, Ele também quer habitar na alma. Olha, eu quero mostrar ali o tabernáculo ali. Ali está o tabernáculo. Tem 3 partes do tabernáculo. Lá ali, à esquerda ali, lá em cima, você vai ver o tabernáculo completo. Ele ali está, tem um ato exterior, que é aquele cercado. Dentro tem uma tenda que representa o lugar santo e o santíssimo. Aqui, essa tenda está descoberta. Você vê que lá no santíssimo é onde o sacerdote colocava a arca.
A arca representa Jesus Cristo. O Santíssimo, irmão, sabe, representa o nosso espírito. O santo, a nossa alma. O átrio, o nosso corpo, que é a parte de fora. A parte exterior, né? A parte exterior. A parte exterior. Então, quando você crê no Evangelho, a primeira parte que é habitada por Deus é o Espírito, amém? Amém. É a primeira parte que tem que ser restaurada. Por quê? Porque é onde Deus se revela, se comunica, se expressa, aonde Ele fala. Onde você pode compreender a Deus. Foi a parte que Deus desenhou para compreender a Ele. O design de Deus para compreender a Deus é o Espírito. A alma, sabe? Onde está o teu intelecto, o teu eu, o que tu é, como uma pessoa. Mas o Espírito, ele foi desenhado, arquitetado, para Deus se expressar, sabe? E se comunicar. E guiar o homem. Só no Espírito podemos, sabe? Ter uma intervenção direta com Deus. A primeira parte tem que ser restaurada, é claro. Quando Adão caiu, a primeira parte afetada foi o Espírito. Paulo falou isso. Paulo falou, o Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Amém. Bem lembrado. O Deus aqui eu sirvo no meu espírito. Não é minha mente, irmão. Então o cristão tem que saber, sabe, como, sabe, servir a Deus no espírito. Eu sempre gosto de fazer uma comparação. É como alguém que tem um computador em casa de ponta. Está em cima da. Ele até bota na sala. Ah, que coisa bonita. Mas, meu irmão, uma cartinha. Eu não sei tocar em nada aqui, não entendo nada. O que adianta? Que adianta? Tem um computador, sabe, veio lá do primeiro mundo, ele mesmo não sabe tocar em nada, sabe nada. Última Sabe geração, mexer. né? É a mesma coisa o crente, irmão. Ele não sabe usar seu espírito. Ele não sabe tocar no espírito ainda. Como é tocar no espírito. Ele confunde o espírito com a mente. Com andar reto. Mano, eu não bebo, eu não fumo. Conduta, né? A conduta, ele pensa que é isso, porque se conduz, porque ele não faz isso, não faz aquilo, ele acha que isso é da noção. Nada disso. Bem, isso é um assunto antropológico, estou apenas dando uma, né, abrindo aqui esse espaço. Posso só falar a respeito disso que você está falando rapidinho? Bom, Tá. Isso. Tá. Depois eu não Não tinha visto. é que. Bom, Bom, isso aí a gente pode entender também a questão do espírito, quando o senhor. Na criação ele já coloca isso, né, irmão? Porque em Zacarias 12, no versículo 1, ele fala do objetivo do espírito, né? De fundar os céus, né? Ele fala no capítulo 2, versículo 1 de Zacarias, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro do homem. Então ele fala de toda a criação e resume o espírito, né, irmão? É onde Deus ia se expressar, né, através do ser humano, né? Hoje entendemos isso pela fé, né? Isso aqui teve oculto nos tempos passados. E por meio do Evangelho, hoje a gente vem entender o objetivo até da criação de Deus, né, irmão? Que era se expressar através do ser humano, com um objetivo no Espírito Santo, no Espírito do homem, daí ele vem se revelar e se expressar. Então aqui está um resumo da criação, né? Ele fala que ele estendeu os céus, então os céus coopera para a terra. Criou a terra a favor do homem. E o homem, né, dentro dele colocou o espírito, que era onde ele ia poder, onde ele era o veículo que ele ia usar para se expressar, né? Mediante o evangelho, né? Mediante o homem, depois da queda, né, vinha a salvação. Às vezes a gente tem o costume, eu já ouvi muitas vezes isso, o costume de ouvir algumas pessoas que não são cristãs, elas falam assim: eu sou melhor cristão do que o fulano, porque o cara fala que é crente, vai para a igreja, mas faz um monte de coisa errada. Eu não roubo ninguém, não faço nada de mal, né?
E às vezes as pessoas têm a ideia de que o que é aceitável a Deus é uma boa vida. Então, se a pessoa ela tem uma vida direita, uma vida honesta, é uma pessoa calma, ajuda os outros e tudo, eles acham que estão fazendo a vontade de Deus. Na verdade, quando a gente lê o versículo 8 aqui de Colossenses 1, ele fala assim: o qual nos declarou também a vossa caridade, ou o amor em algumas traduções, no Espírito, é porque ainda que um ser humano que não tem o Senhor seja capaz de amar, ele não está fazendo aquilo do Senhor, não vem do Espírito. Porque o que salva não é o que eu faço, é se eu sou lavado no sangue de Cristo. E isso é que define se eu sou salvo ou não. O que define se eu sou, como diz no versículo 22, né, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, eu só posso ser santo, irrepreensível e inculpável em Cristo. Então, às vezes, nós cometemos um erro, e eu cometi muitas vezes esse erro, dizendo assim: eu queria ter a paciência que o irmão tal tem, ou eu queria ter a fé que o irmão tal tem, ou eu queria saber orar como o irmão ora. Na verdade, o irmão, ele só vai ser um exemplo para nós se nós conseguirmos ver Cristo naquele irmão. Porque se nós olharmos para o irmão, ele não pode ser exemplo. Então é necessário que nós vejamos Cristo no irmão. Por isso que a palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Não somos nós que somos a esperança da glória porque nós somos bonzinhos, porque nós temos uma vida retinha e tudo mais. Mas porque aquela pessoa, nós, né, expressamos Cristo. E tão somente Cristo. O Otmani escreveu um texto que ele fala exatamente isso. Ele fala assim: às vezes nós, como cristãos, né, como pessoa, nós somos muito pacientes, nós somos muito inteligentes, conseguimos absorver muito do que a palavra diz intelectualmente, e necessariamente isso não é o que Deus quer para nós. É óbvio que ele vai pegar essas nossas qualidades e vai lapidar de acordo com a vontade dele, mas as nossas qualidades precisam estar debaixo da autoridade do Senhor para que seja usada de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que em Mateus 7, Jesus vai dizer assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, andar no Espírito, muitas vezes, vai ser negar algo que você até tem condição de fazer, mas você não vai fazer, porque o Senhor não vai permitir que você haja naquela hora. Mas você tem condição biológica, orgânica de executar aquela tarefa. Mas você não vai executar aquela tarefa porque o Senhor não te deu autorização. Foi o que aconteceu com Davi quando ele quis construir o templo. Ele não construiu o templo porque foi o Senhor que o impediu de construir. Quem construiu? Salomão, depois de Davi. Então nem sempre a boa obra é de fato a obra de Deus. Boa obra não é obra de Deus. Boa obra é boa obra. A obra de Deus é outra coisa. Nem sempre vai ser bom aos olhos humanos, aos olhos de muita gente. Mas a obra de Deus, ela é boa para o Espírito e não para a carne. Se nós olharmos pelos olhos da carne, nós não vamos conseguir entender o que o Senhor quer realizar em nós no Espírito, ou através de nós pelo Espírito. Só isso, Clécio. Então, irmão, já tem. Então, nós estamos falando resumidamente, né? Quero chegar no 24. É claro que depois vocês lerem um pouco melhor esse capítulo 1, que vocês vão ver que ele vai apresentar algumas obras que foi alguns feitos que foram realizados na cruz. E logo depois parece que o Espírito interrompe e apresenta Jesus. Ele apresenta Jesus como Deus. Que aqui tem uma intenção do Espírito, né? Que, vamos dizer, que a credencial da obra, as credenciais dessa obra é o próprio Filho de Deus, amém? Amém. Ou seja, que essa obra que Paulo está falando, irmão, ela não pode ser realizada por homem, só Deus. Amém. Pode fazer isso. Por exemplo, ele nos tirou
da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma das coisas que o Senhor fez na cruz. Quando você ouve o Evangelho, que você crê, você é transportado. Você sai de debaixo do poder do diabo e fica agora debaixo do poder de Jesus Cristo. Mas sabe por que isso acontece na vida do cristão? Porque houve algo que Deus fez na cruz a esse respeito, amém? Amém. Não é porque a gente ora, nada disso, foi algo que foi realizado nas regiões celestiais em Cristo. Então, quando você crê no Evangelho, esse é um dos desfrutes. Agora, Satanás agora não tem mais poder sobre a tua vida. Você até resiste a ele. Resistir o diabo, ele o quê? Fugirá de vós, ó. Quem não está em Cristo, não, jamais. Tem como ele resistir o diabo. Então vai destruir ele, acaba com ele. Mas para os cristãos não, é diferente. Tem uma obra. Quando a gente ora pelo irmão, que ele é curado, não é porque o irmão tem uma oração poderosa, não. Jesus fez isso na cruz. Amém. Houve uma provisão na cruz, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Amém. Nada de mágico aí, onde oração poderosa não existe isso. Algo que foi feito por ele. Amém. No mundo espiritual. Entende? Então, você vai ver que ele fala aqui de algumas obras que foi realizadas na cruz, que são muitas, não pode. Ele fala resumidamente, dentro do que ele está compartilhando com os irmãos, né? O Espírito deu um encargo para ele, eles tocaram no assunto. Mas aí você vê que logo depois ele fala de Jesus. Ó, porque ele fala de Jesus. Ó, quem é Jesus? Vou ler desde do 13, 1,13. Eu já até citei aqui. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, ó, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja o principado, seja o potestado, tudo foi criado por ele e para ele, viu, irmão? Como é que ele começa a abrir? Quem é que fez essa obra na cruz? Está falando do Criador, está falando do Senhor Jesus. Amém. Ele não só criou o mundo físico, com os homens, mas também criou o mundo espiritual, com os anjos, os querubins, os serafins, tudo foi criado por ele. Esse mesmo que criou todas essas coisas, é o mesmo que está realizando essa obra a nosso favor. Amém. Então a credencial é o próprio Deus, amém? Amém. Autor dessa obra. Porque senão, pô, ia ficar, né, vago, né? Teve que apresentar que foi o Senhor Jesus. Discursando aqui quem é Jesus. Talvez, né, alguém só conhecia ele como filho de José Carpinteiro, não conhecia ele como Deus. O Senhor falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ó, rio de água viva fluirá do seu interior. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Amém? Amém. Então, vamos pular para o 24. Não, eu vou ler ainda o 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Amém. Viu? Ele é antes de todas as coisas. Nada existia, mas ele já tinha a sua subsistência no Pai. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem da substância divina. Ó. Amém. Falei Hebreus 1:3. E tudo subsiste por ele. Ele está falando aqui ele fala aqui tanto da emanência de Deus como da transcendência. É importante reconhecer os dois aspectos. Né? Que a filosofia só fala da emanência, né? Da transcendência. Ele diz que a criação é Deus, e é mentira. A criação não é Deus. Deus existe, sabe? Deus não precisa da criação.
Mas a criação precisa de Deus, amém? Amém. E aí ele fala aqui, ó. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. E coloque algo que, uma linguagem nova, completamente nova. Essa linguagem é neotestamentária, baseada no novo pacto. Ele fala aqui, quem fala aqui? Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio primogênito entre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Está falando do Filho. Que toda a plenitude de Deus habita nele. E diz aqui que ele é o cabeça do corpo. E fala que esse corpo é a igreja. Para a gente entender melhor isso aqui, eu vou recorrer de novo a Efésios. Efésios me parece que é... Deixa eu ver aqui. Efésios 1, 22 e 23. 22, 23, irmão? É. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todos em todos. Tudo em todos. Olha o que ele fala da igreja. Ele fala que a igreja, irmão, sabe, é a habitação da plenitude de Deus. Isso é muito grande, irmão. Muito rico isso aqui. Que a igreja é a morada de Deus. É o corpo. Porque Deus quer se expressar através dos irmãos, amém? Amém. Então ele fala que há muita sabedoria de Deus. Na igreja está muita sabedoria de Deus. Cada irmão, sabe, é um aspecto de Deus na igreja. Deus se dispensar. Ele fala que ele é o cabeça. Uma experiência de Paulo. Paulo teve logo experiência com Deus, logo no princípio. Que o Senhor falou assim, Paulo, por que tu me persegue? Eu falei, Senhor. Eu estou te perseguindo, Senhor? Como assim? Ele deve ter ficado interrogado. Ele estava matando os cristãos, não sabia que o cristão era membro do corpo do Senhor. E ele falou, o Senhor falou, Paulo, por que tu está me perseguindo? Mas ele estava perseguindo, eram os irmãos. Mas os irmãos eram de Cristo, amém? Era membro do corpo. Amém. Aí foi a primeira experiência que ele passou aqui. Peraí, então quem essas pessoas? E rapaz, ele falou que eu, sabe? Que eu estava mexendo com ele, mas ele entendeu que... E como nós já vemos ali no tabernáculo, o tabernáculo também tem esse aspecto. O tabernáculo representa também Cristo. Primeiro aspecto, depois a igreja. Que é onde Deus mora, amém? Onde Deus habita. Por isso que no Santíssimo estava a arca que representa Cristo. Que ali o tabernáculo representa o novo homem. Porque quando a gente crê no Senhor, a gente somos regenerados, nascendo de novo. Sabe o que significa nascer de novo? Deus passa a habitar em nosso espírito através do Espírito Santo. Amém. Como está escrito, que o Espírito testifica no nosso espírito, somos o quê? Filhos de Deus. Então, sabe? Ele se uniu ao Senhor com o Espírito. Isso. Ele se uniu ao Senhor, o Espírito Santo. Então, ele abre aqui para os irmãos aquilo que os santos em Colossenses fazem parte do corpo, que é a igreja. Não é nada feito de tijolo, grandes catedrais, assim, isso aí tudo é mentira. Sabe, sem engano. Engano. É o sistema que começou lá no século III, século V. Que a igreja se desviou da palavra, abriu mão do depósito. A igreja é o corpo de Cristo, que são os irmãos, amém? Amém? A igreja não é aquela casa ali de tijolo, que ele diz que, sabe, irmão, vou te mostrar a minha igreja. Vai atrás do irmão para ver o que ele vai mostrar. Vou mostrar um edifício. Mas quando a igreja é anunciada pela palavra, não mostra um edifício, mostra os santos, amém? Amém. Numa cidade. A Escritura fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus não habita em coisa morta. Para habitar em nós, ele teve que nos vivificar. Amém. Em Deus vive, estamos vós mortos em ofensas e pecado.
Porque nem nós ele podia habitar sem, sabe, se não criar o Evangelho. Amém. Amém, irmão? Amém. Então, ele fala, ele abre aqui algo interessante, né? Porque nós estamos no século XXI, mas essa carta foi escrita no século I, amém, irmão? Amém. Ele está abrindo um mistério aqui. Tá? A parte desse mistério é a igreja. Ele abre aqui 2 mistérios aqui. O primeiro mistério, ele fala que Cristo, sabe, é o mistério de Deus. Mas ele fala também que a igreja é o mistério de Cristo. É dois assuntos que estavam no coração de Deus. Cristo é a igreja. Você vê desde Gênesis até Apocalipse, Cristo é a igreja. Amém. São 3 coisas que são centrais nas Escrituras. O Filho, o Espírito e a igreja. Amém? Amém. Então você vai ver desde Gênesis. Eu considero como 3 centralidades concêntricas. E você vê claramente nas Escrituras. Deus fala disso em toda a Bíblia. Primeiramente Cristo, depois o Espírito, terceiro a igreja. Não Deus está no seu Filho, amém? Amém. E toda obra de Deus, que é realizada em Cristo, sabe, na sua morte, ressurreição e ascensão, foi dada ao Espírito Santo, para aplicar essa bonde na igreja. Amém. Por isso que ele está abrindo esse mistério para os Colossenses. Aí aqui no 12, aqui no 24 ele fala, ó, regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o rei da aflição de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Viu, irmão? Esse mistério, irmão, de Cristo tem uma parte na igreja. E quando fala de serviço, é na igreja. Amém. Porque a igreja é o corpo de Cristo, amém? Amém. Porque você não vai ver um corpo, irmão, sem funcionamento. Todos têm que funcionar na igreja. Porque todos foi dado uma parte de Cristo para funcionar. Você não vai ver um corpo a metade ou mais da metade funcionando. Só quando tem um derrame, né? A gente tem derrame, uma parte do corpo não funciona, a outra parte funciona, ele tem um problema. Está faltando vida, né? Tem saúde. A igreja precisa funcionar no seu total, que é o corpo de Cristo. Amém. É o Senhor repartido, né? Nos irmãos. É. Amém. Todos os santos funcionando Se manifesta. em Cristo. Todos com responsabilidade. Cada um tem que ter sua responsabilidade de Deus. Por isso que, sabe, não é o pastor, nem o apóstolo que é, sabe, irmão, sacerdote. É todos os santos. Amém. Tem acesso direto com Deus. É um grande homem de Deus, conversa fiada. Tem Amém. ninguém grande aqui. Os grandes têm que ser pequenos. Amém. 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 Aleluia. Não existe grande na igreja. Grande na igreja, só o Senhor Jesus. Amém. Porque é o que nós lemos aqui. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude de Deus habitasse nele. Amém. Não é num irmão só. Uma pessoa não tem condição nenhuma de nele habitar a plenitude de Deus. Só a igreja que assume a autoridade de todos os filhos de Deus. Amém. Não só os que estão vivos, mas os que estão no céu. Amém. Amém. É claro que existe 2 aspectos da igreja. A universal e a local. Que nós podemos comprovar biblicamente. A universal são todos os santos que estão em Cristo, tanto os que estão nesse corpo como que já estão fora desse corpo. Pertence à igreja universal. E a igreja local, no caso aqui que ele está falando aqui, quando ele fala do corpo, ele está falando da igreja, sabe, universal, que assume a autoridade de todos os filhos de Deus, mas que ela se expressa na cidade. Essa igreja ela é representada na cidade. No Rio de Janeiro, quem é a igreja do Rio de Janeiro? São todos os filhos de Deus que moram nessa cidade. Amém. Todos os que moram na cidade, que moram no Rio de Janeiro, pertencem a uma igreja só do Rio de Janeiro. O tamanho da igreja
sabe, o seu aspecto geográfico é a cidade. A igreja de Éfeso, pode ir lá, sabe, quando João escreve as 7 igrejas, são 7 cidades que Deus escolheu para representar o aspecto profético da história da igreja, sabe, universal. Efésios pode ver lá, a igreja era uma só, está no singular. Esmina. Quando ele diz em Gálatas, que ele diz assim, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, essa Galácia era não era uma cidade, não era uma Galácia cidade. não era uma cidade, entende? É tipo de um estado, província, entendeu? Província. Era uma província, Entendi. entendeu? Então quando fala de província, são as igrejas. As igrejas da Ásia. As Ásia é um igrejas da Ásia. continente. Você vê ele falar as igrejas da Ásia, mas quando ele fala de cada cidade, está no singular. Singular. Éfeso, Esmina, Tiatira, pode ver, todas essas. Porque senão Galácia não era uma Mas quando ele fala cidade. da Ásia, ele fala as igrejas da Ásia. É uma província. Amém? Uma província existe muitas cidades, Entendi. muitas igrejas. Ué, Pode. é assim que isso que o Clécio falou. Queria ler Efésios, está em Efésios. Queria somente assim, trazer para o lado assim, mais também prático da nossa vida cristã. O Clécio está falando, Efésios 4, 22, que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem se corrompe pela concupiscência do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então é o que o irmão estava falando, né? E aí você pega aquela palavra, né? Vamos filtrar pelo aquilo que o ensinamento do Senhor Jesus, né? Que ele disse, né? Não se coloca remendo novo e pano velho. Então muitas vezes nós queremos colocar um remendo novo no pano velho. Isso aqui é um pano velho. Entendeu? E aí a gente pode perceber porque o Espírito inspirou Paulo, né? Que já estou crucificado. Porque Paulo sabia que esse velho homem não tem como agradar a Deus. Só o novo homem que está dizendo aqui, é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Então só o novo homem. Entendeu? Então, aí você vê em 2 Coríntios aqui, 4, que é a questão da salvação tripartidária, né? Que o Senhor, ele quer que a gente entenda nesse sentido total. Começou no Espírito, como o irmão falou, quer atingir a nossa alma, transformando a nossa alma, uma substituição de vida e também, com certeza, aqui no corpo. Então aqui vai 4, 2 Coríntios 4, né? Trazendo sempre por toda parte, verso 10. A mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo para que a vida de Jesus, está vendo? Não é essa a nossa vida. A vida de Jesus se manifesta também em nossos corpos. Então aí é um grande segredo do cristão. Por isso que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E a criação está sujeita à vaidade. Não é a vaidade carnal, a vaidade espiritual. Porque isso é a glória, isso é Cristo em nós, a esperança da glória. O Senhor quer se manifestar em nós, no nosso corpo, né? Sair do espírito para a alma e... Por isso que a sombra de Pedro curou, irmão. Por quê? O Cristo foi manifestado aonde? No seu corpo. Entendeu? Amém. Aí você vai em Filipenses. Estava lendo aqui agora, pô. Incrível, né? Assim, né? Filipenses 1, verso 20. Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, por isso que Paulo disse, né, aos Coríntios, né? Aos Coríntios ele disse, todo dia o quê? Eu quero viver? Não, todo dia eu morro. Então o segredo cristão é morrer todo dia. Todo dia a gente tem que morrer. Morrer o quê? Morrer pro nosso ego, que eu acho, pelo certo, pelo errado. Eu estou vendo, né? Vendo certo e errado, vendo o cisco no olho do irmão. Às vezes eu vou tirar o cisco, meto o dedo lá e furo o olho do irmão não enxerga mais nada. Né?
O que acontece às vezes é isso, a gente vai querer consertar um negócio que não é a gente, é o Senhor. Que a gente, irmão, só através da palavra. Só através da palavra. A palavra tem esse poder que o irmão falou de separar espírito, alma, corpo, juntas e medula. Apto para discernir pensamento e propósito e intenção do coração. E diz a Escritura que não há criatura, né, que não seja manifesta na presença de Deus. Que tudo está patente aos seus olhos. Então, irmão, é glorioso. Então, essa salvação, se a gente entender isso aí pelo Espírito, né? Fala que o Senhor quer atingir isso aí. Sabe? Se às vezes você está sentindo, está vivendo, não é porque a pessoa chega perto de você e começa a chorar, não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, mas é porque Cristo está sendo manifestado de uma forma ou de outra, às vezes sem você até entender. Olha, rapaz, mas que negócio é esse? O moço, cheguei perto do moço, o moço deu no botiquim, o moço começou a chorar. Não, eu quero falar para você, não sei. Que é esse? Eu quero falar para você, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo. Entendeu? Então, a questão do Senhor, ele realmente ele quer fazer isso. Ele quer que isso seja notório em nossas vidas. E ele está esperando isso. O mundo está aguardando. Amém. Sabe? Né? Nós temos uma nuvem de testemunho. Os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra. Então, irmão, vai dar tudo certo, irmão. O Senhor já venceu. O Senhor diga para a tua alma, ó, filha, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. O Senhor morreu por você. Faz isso mais não. Não fica falando isso não, fica fazendo isso, sabe? O Senhor morreu para transformar você. Você vai ser a imagem de Cristo, que maravilha, hein? Fala para minha alma assim, poxa, você vai ser parecido com Jesus. Imagina, você vai passar por aquele fogo, todo transformado, vai ver Jesus. Lindo, não é aquele hino que o irmão fez, não, é algo muito mais profundo. Sabe, uma alma parecida com Jesus, um corpo, espírito, tudo parecido com Jesus. Eis os filhos aí que tu me deste, levando muitos filhos à glória. Que maravilha. Irmão, eu fico... Amém. Isso me constrange, o amor do Senhor me constrange, sabe? Esse amor do Senhor, esse plano do Senhor é tremendo. E não pode ter para você mesmo. Já deu certo. Amém? Esse plano é um plano real, não tem plano B não. Não tem plano B, né, Cléber? O plano do Senhor é eterno. É suficiente, né? É suficiente. Amém. Só a gente crê. Amém. Amém. Que ela tem aí? 10 anos. Irmão, muito bom, mas a gente tem que vamos devagarinho, né? Hoje não deu pra gente nem chegar no 2. Mas vamos devagarinho, né? Vamos devagarinho. Porque a hora está muito avançada. Vamos por aqui.